Salve galera, esse é o podcast da Virada, seu podcast de serviço social. E nesse dia de hoje estaremos aqui para você que não faz parte ainda desse processo de escutar o podcast, uma primeira explicação do que está sendo esse momento. E para quem também já é ouvinte, explicar como é que vai funcionar esse momento. A partir de hoje a gente vai iniciar aqui dentro do podcast uma maneira diferente para tratar o serviço social. A gente aqui, em parceria com o MESP, que é o Projeto de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, que é um projeto que vai falar da memória e história do serviço social aqui no estado, a gente, para comemorar esses 80 anos nesse momento de pandemia, vai fazer esse mini curso, que é um mini curso para falar exatamente dessa história do serviço social aqui em Pernambuco, e utilizaremos algumas plataformas virtuais, como o Google Meet e também o podcast, como forma de elaborar esse projeto. Então, quem é ouvinte e está ouvindo aqui, vai poder também participar dessa forma virtual desse momento do podcast. E quem está dentro do curso e ainda não conhece o podcast, esse é um podcast que eu estou elaborando para falar um pouco sobre o serviço social e suas nuances, tanto também fazendo debate sobre políticas públicas, as políticas sociais, a categoria do trabalho de serviço social a partir do marxismo, enfim. É isso. E aqui nessa tarde de hoje, tarde ou noite ou manhã, no momento que você estiver ouvindo aí, iniciaremos esse debate sobre essa reconstrução histórica do serviço social aqui em Pernambuco, mas não só em Pernambuco, mas numa forma geral, sobre esse debate da história do serviço social, da história e da memória do serviço social. E para isso, teremos a participação do professor Adilson, que é professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco e também coordenador do projeto. Então, a gente vai iniciar fazendo uma pequena rememoração do que foi falado na última aula do módulo desse curso e depois a gente vai dar uma conversinha para tirar algumas dúvidas e dar alguns caminhamentos. Então, professor, eu passo a palavra para o senhor e fique à vontade para falar. Ok, obrigado, Antônio. Saudações assim a todas e todos que vão acompanhar esse conteúdo com a gente. Esse conteúdo que a gente vai desenvolver durante essa série do podcast, ele está, como o Antônio mencionou, vinculado à execução do curso de extensão online sobre a memória e a história dos 80 anos do Serviço Social em Pernambuco. A gente tem uma programação de oito encontros e a gente já iniciou com a aula online sobre o tema da reconstrução histórica do serviço social no Brasil, exigências atuais da pesquisa, né, que é um tema de abertura para, na sequência, a gente avançar para a particularidade do estado de Pernambuco, do Nordeste, enfim. A gente vai inicialmente reproduzir algumas informações mais esquemáticas e mais gerais em torno do tema da reconstrução histórica do serviço social no Brasil, e na sequência a gente vai abordar algumas informações de debate e de ilustração dessa discussão da reconstrução histórica. A gente chama atenção para o fato, sim, de que, para dar conta dessa exposição, pelo menos a gente precisa desenvolver, no mínimo, três reflexões. Né? Primeiro, a gente precisa considerar o conteúdo do que significam essas iniciativas e projetos envolvendo a memória e a história do serviço social brasileiro. A gente vai dedicar um momentinho para comentar em torno dessa dimensão. Na sequência, a gente vai abordar as exigências atuais para a reconstrução histórica do serviço social no Brasil e depois o significado histórico, o significado social, político, atual dos estudos de reconstrução histórica do serviço social. Basicamente, a gente está levantando argumentos que estão vinculados, né, a um texto que foi indicado para o curso, que é o texto publicado pelo professor José Paulo Neto,
chamado Para uma História Nova do Serviço Social no Brasil, num livro editado pela Cortez em 2016, que chama Serviço Social no Brasil, Histórias de Resistência e de Ruptura com o Conservadorismo. Um texto que a gente está hospedando também na biblioteca do nosso site do MESP na internet. Bom, inicialmente eu queria fazer essas considerações sobre as iniciativas e projetos envolvendo a memória e a história do serviço social brasileiro. Pelo menos algumas considerações mais gerais, né? A primeira questão que a gente sempre precisa de tomar como pressuposto é o que é que diferencia essas iniciativas voltadas para a memória daquelas destinadas à reconstrução histórica do serviço social, né? Primeiro, eu queria só fazer um comentário em torno do que significa essa memória, ou esse resgate da memória, essas iniciativas em torno do resgate da memória do serviço social no Brasil, né? Trata-se, nesse caso, sempre de esforços de resgate do passado da profissão que tem se dedicado, quando a gente conhece esses esforços, pelo menos a dois tipos de acervos. Primeiro, o acervo, a iniciativa que consiste no resgate e registro das vivências dos sujeitos individuais e coletivos que participaram da trajetória do serviço social, né? Esse é o primeiro núcleo de acervo que os projetos de memória eles têm se debruçado. O segundo núcleo é aquele que remete à recuperação e à divulgação da documentação, né? Do acervo de documentos que constituem um legado material do passado do serviço social, que são fragmentos desses documentos dos movimentos do serviço social ao longo da sua existência no Brasil, né? Então, esses documentos eles seriam mais comparáveis àqueles fósseis, né, que a paleontologia utiliza como materiais que formam a matéria-prima, as evidências, né, de atividades biológicas em épocas muito remotas. Então, ele tem essa característica, esse núcleo de iniciativas que se voltam para essa segunda dimensão do acervo de documentos. Sempre que a gente encontra projetos sobre a memória do serviço social, esse duplo núcleo de acervos e de informações, eles estão compondo as iniciativas de memória. A gente tem vários exemplos, eu não vou entrar imediatamente aqui nos exemplos, para a gente poder depois fazer comentários sobre algumas experiências. Em termos da dimensão da história, né? O que é que significa, nesse caso, quando as iniciativas se voltam para a reconstrução histórica do serviço social? Nesse rol de iniciativas, a gente encontra esforços de reconstrução histórica da profissão, quer dizer, de elaboração da história do serviço social no Brasil. A gente se refere, nesse caso, a iniciativas voltadas para estudos, pesquisas, sistematizações teóricas, que se propõem a reconstrução analítica do processo histórico efetivo do serviço social. E esse processo histórico efetivo, que se desenrolou no Brasil a partir da década de 30 do século passado, ele remete à reprodução teórica da gênese e desenvolvimento do serviço social, suas múltiplas dimensões, que demanda, nesse caso, operações e procedimentos específicos e rigorosos, né, próprios da ciência histórica. Então, a gente pode perceber que a existência desses estudos de reconstrução histórica do serviço social, ele supõe essa reconstrução da memória que faz parte das iniciativas de memória do serviço social, mas também as supera, né? Na medida em que esse acervo de documentação e de registro das experiências e vivências constitui um material empírico para a reconstrução histórica do serviço social no plano da elaboração teórica. Então, a gente, nesse caso da história do serviço social, a gente tem alguns exemplos já bastante conhecidos e já no serviço social brasileiro atualmente registros clássicos que se debruçaram sobre a história do serviço social no Brasil. Talvez, certamente, né, a investigação mais importante foi aquela que derivou
dos seus desdobramentos no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, elaborado em parceria por Marildo Yamamoto e Raul de Carvalho. Mas eu queria lembrar que essa investigação ela fez parte inicialmente de um projeto de pesquisa organizado pelo Centro Latino-Americano de Trabalho Social, o CELATS, que propôs, no final da década de 70, um projeto grande sobre a história do trabalho social na América Latina. E o projeto inicialmente coordenado pelo Manuel Manrique Castro, ele se desdobrou em 3 frentes, uma delas com Alejandrino Maguinha, que fez uma pesquisa e escreveu um livro sobre desenvolvimento capitalista e trabalho social no Peru, que desses três desdobramentos dessa pesquisa no Brasil, me parece, assim, certamente o menos conhecido, porque também ele não recebeu uma tradução e uma edição brasileira. Mas a gente também teve a iniciativa do Manuel Manrique Castro, que gerou o livro História do Serviço Social na América Latina, que foi publicado em 1982, em Lima, no Peru, abordando o serviço social naqueles 3 países que protagonizaram a construção da profissão na América do Sul, né? Chile, Peru e Brasil. E a gente tem, como eu já mencionei, o livro de Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho, que foi resultado dessa pesquisa, também publicado em 82, além do ensaio de Raul de Carvalho também da mesma época, que o ensaio de Raul de Carvalho é um pouco anterior, foi publicado na revista Serviço Social e Sociedade número 2, de 1980, e é um ensaio que também compõe o esforço de investigação dessa pesquisa. O ensaio chama Modernos Agentes da Justiça e da Caridade, notas sobre a origem do serviço social no Brasil. Então, esse é um dos exemplos, certamente o mais conhecido e o mais, hoje, clássico, não é, de esforço de reconstrução histórica do serviço social no Brasil. A gente vai ver depois que ele se fundamentou com o seu material empírico muito vinculado àqueles documentos que a gente relaciona com o universo da memória do serviço social, como os documentos dos acervos das primeiras escolas de serviço social no Brasil, no Rio, somente no Rio e São Paulo. Outra pesquisa que também tem uma grande projeção no âmbito da formação profissional, mas também da pós-graduação, é a pesquisa que o professor Zé Paulo Neto desenvolveu a partir do seu doutorado, cuja pesquisa resultou numa tese de doutorado com o título Autocracia Burguesa e Serviço Social, né? Uma tese defendida em 1990 e orientada pelo professor Ottaviani. Essa tese ela derivou logo na sequência numa publicação de 2 livros. Né? Ela se dividiu na publicação de 2 livros. Primeiro saiu o livro que aí é o conhecido, né? Que é o Ditadura e Serviço Social, de 1991, e em 1992 já sai, que seria a primeira parte do estudo do Zé Paulo, que é Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Então a gente tem como exemplo, para iniciar a nossa exploração sobre essas iniciativas da história, esses 2 grandes exemplos que a gente vai mencionar na sequência. Eu estou detalhando porque a gente vai aprofundar algumas potencialidades, mas também algumas limitações que esses estudos tiveram, né? Então, primeiramente, né, eu queria mencionar esses dois maiores exemplos de iniciativas de reconstrução histórica do serviço social, mas não esquecendo outros que foram desenvolvidos majoritariamente no plano da pós-graduação no serviço social no Brasil e que complementam, aprofundam, desenvolvem vários aspectos, determinações da história profissional. Né? Basta a gente lembrar do estudo de Martinelli sobre serviço social e alienação, o de Marina Maciel Abreu sobre
os perfis do serviço social no plano da formação, da produção da cultura, né, e tantos outros. De qualquer forma, eu queria mencionar, fazer uma referência mais direta a esses dois exemplos iniciais, porque quando a gente está fazendo o estudo do texto do Zé Paulo Neto, que a gente fez referência logo no início, a gente observa que o próprio autor, que fez esse texto em 2016, identifica que a gente não teve, desde o estudo de Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho, algo com a mesma proporção e dimensão, em termos de um empreendimento totalizante, inclusivo da leitura, da reprodução da história do serviço social no Brasil. O próprio Zé Paulo Neto afirma que o estudo que ele fez, centrado no ciclo ditatorial, ele não alcançaria a mesma abrangência de investigação, porque estaria centrado nos projetos, nas tendências ideais e teóricas da profissão na ditadura e não englobaria a dimensão da legitimação prática, da intervenção do serviço social nos espaços ocupacionais durante o período do que ele chama de autocracia burguesa. Enfim. Então, eu vou centrar nesses dois para a gente poder ver como até esses que são referenciados como grandes principais estudos, né, eles mesmos eles apresentam as suas limitações e a necessidade da gente avançar sobre essas limitações, lacunas, possibilidades de desenvolvimento. Né? A gente tem alguns limites das pesquisas sobre a história do serviço social no Brasil, apresentadas com esses exemplos que eu gostaria de mencionar, que os próprios autores, na maior parte das informações que eu vou levantar, os próprios autores reconhecem essa limitação. Né? Então, a gente tem que abordar, por exemplo, verificar e identificar como, por exemplo, o quadro cronológico que essas pesquisas elas deram conta, do ponto de vista da nossa atualidade, ele se apresenta bastante reduzido. Né? Basta a gente observar que a trajetória do serviço social no Brasil que Marilda e Raul de Carvalho se debruçaram foi a trajetória do serviço social nos anos 30, no Brasil, ao início dos anos 60. Então, e mesmo assim, com muito mais riqueza de informações sobre o serviço social nos anos 30 até meados dos anos 40. Quando a gente começa a chegar nos anos 50 e 60, a pesquisa de Yamamoto e Raul de Carvalho, ela passa a se restringir aos grandes encontros de material empírico, aos grandes encontros da categoria, que é uma documentação da memória do debate profissional apenas, não mais da intervenção profissional como eles fizeram na abordagem dos anos 30 e 40. Já o Zé Paulo Neto, né, ele se fixou no intervalo histórico do ciclo autocrático burguês, como ele identifica, dos anos 60, de meados dos anos 60 até os anos 80. Eu diria, basicamente, até a entrada dos anos 80. Não chegou nem até se desdobrar muito mais que isso, porque o material empírico que o Zé Paulo trabalha é um material empírico relativo que cristaliza, condensa, expressa o debate profissional das tendências ideais, políticas, teóricas da profissão naquele momento, basicamente circunscrito ao início dos anos 60, nos encontros do CELATES, do CBCIS, até a produção da própria Marilda e do Raul de Carvalho, mas principalmente da dissertação de Marilda, que sai na mesma época, de 82. Né? Então, Zé Paulo fica ali dentro daquele intervalo histórico. Então, essa é uma limitação. Na mais completa pesquisa, que seria reconhecida pelo próprio Zé Paulo no texto que a gente está estudando, né? Que seria a pesquisa de Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho, a maior riqueza de determinações, eu já mencionei, remete-se à década de 30 e 40. O capítulo dedicado a meados dos anos 40 em diante, já falei, ele se reduz aos eventos da categoria, no plano do material empírico.
Por outro lado, esse próprio material empírico, em geral, ficou muito restrito, e aí é uma limitação que a própria autora reconhece, ao desenvolvimento do serviço social nas cidades nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, não há evidências muito consistentes, embora hajam algumas evidências, mas muito poucas, sobre a trajetória do serviço social nos outros estados, além desses dois, e principalmente nas outras regiões, além da região sudeste. Né? A própria Yamamoto reconhece isso, e depois eu vou resgatar a própria fala da Yamamoto sobre essa avaliação. Então, uma outra limitação, né, que aí nesse caso se expressa na pesquisa do Zé Paulo Neto, de reconstrução abrangente, totalizadora da profissão, o seu marco temporal, como eu mencionei, fixado entre a década de 60 e início de 80, a sua delimitação, como o próprio autor reconhece, né, explicita na sua pesquisa, e restrição nas dimensões ideais, teóricas e ideológicas do serviço social na época, e a sua não apropriação da renovação, nesse caso também, nas diferenciadas regiões do país. Depois eu vou voltar a isso, porque eu vou tentar assim, resgatar o próprio trecho que o Zé Paulo fala dessa limitação na sua delimitação ali, no enfoque da sua pesquisa. Uma outra limitação é a necessidade de maior apropriação das determinações da condição tipicamente feminina do serviço social, e como as definições ou redefinições do papel das mulheres na sociedade, na produção e na reprodução social, podem ter afetado a trajetória do serviço social. Isso também eu acredito que seja um consenso, e já no Ditadura e Serviço Social, no livro Ditadura e Serviço Social, o próprio professor Zé Paulo Neto, ele chama atenção para isso, mas também afirmando que não há muitos estudos e carece de desenvolvimento essa dimensão. Também existe uma necessidade de uma maior apropriação da particularidade brasileira e das diversas temporalidades e particularidades que convivem dentro desse complexo do capitalismo no Brasil, colocadas essas particularidades, temporalidades, pelo desenvolvimento desigual interno do capitalismo no Brasil, por ser uma constituição de um capitalismo dependente, né, como a leitura já também clássica que o Florestan Fernandes faz na Revolução Burguesa no Brasil. Isso nos aponta, nos remete para aquela necessidade de conhecer a diferenciação da trajetória do serviço social nas regiões, porque esse desenvolvimento desigual interno se expressou, evidentemente, numa concentração econômica, estatal e de oportunidades de políticas, etc., que impactou em trajetórias diferentes da emergência e desenvolvimento do serviço social nas regiões, né? E também, junto com isso, a nossa necessidade de maior concretização das particularidades da questão social no país e suas regiões também. Bom, a gente tem esse rol aí do que seriam esses pontos a serem desenvolvidos pela historiografia e pela reconstrução histórica do serviço social, que os próprios autores, né, desses exemplos principais de elaboração histórica, esses próprios autores reconhecem. Bom, a gente tem um outro assunto, que é a avaliação das tendências em relação às dimensões da memória do serviço social, da história do serviço social no Brasil. Isso é um levantamento que o professor Zé Paulo Neto faz no artigo que a gente mencionou, e que, à medida que a gente está avançando no conhecimento das experiências e das sistematizações, das publicações, a gente está vendo que isso se confirma. Quer dizer, a gente observa algumas tendências do desenvolvimento desses aspectos, né, de como tem se desdobrado
as dimensões da memória e da história de forma diferenciada e desigual. Primeiro, o próprio autor observa, e a gente tem verificado isso na exploração das iniciativas, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Existe uma atenção que tem sido dada com maior ênfase para as iniciativas em torno da memória do serviço social, face aos empreendimentos mais dedicados à reconstrução histórica abrangente. O que implica, por exemplo, não termos, já depois de uma década de lançamento da Biblioteca Básica do Serviço Social pela editora Cortez, nenhum título ainda dedicado à história ou aos fundamentos do serviço social. Então, uma do desenvolvimento diferenciado dessas tendências é esse, né? E a gente observa muito mais empreendimentos voltados para a memória e menor investimento voltado para a reconstrução histórica. Uma outra tendência, né, no que tange especificamente à reconstrução da história do serviço social, o autor ele menciona dois movimentos distintos e que são até assimétricos, né, verificados desde meados dos anos 90. Primeiro, de um lado, né, crescem os estudos mais particulares e localizados acerca da, por exemplo, fundação das escolas e cursos, das áreas de intervenções, das instituições demandantes de assistentes sociais, de eventos significativos. Né? Então, os estudos, de um lado, ficam canalizados para esses enfoques mais localizados e particulares. De outra parte, e essa é uma afirmação, uma avaliação do professor Zé Paulo nesse artigo, são praticamente inexistentes os estudos que visam a elaboração de abordagens mais abrangentes, inclusivas, absorventes, né, do serviço social como um todo, que incorpore o conjunto das dimensões desse objeto que é a história do serviço social. Mesmo os estudos, em geral, sobre os fundamentos do trabalho profissional, nesse caso, vem perdendo espaço nos programas da área, como várias pesquisas levantam, né? A exemplo da avaliação que Marildo Yamamoto faz sobre a produção da pós-graduação no seu livro Serviço Social em Tempos de Capital Fetiche. Embora seja um livro publicado há mais de uma década, né? E o Zé Paulo Neto, em 2016, nesse ensaio, ele afirma a validade assim, da manutenção dessa tendência, da gente estar menos desenvolvidos os estudos sobre os fundamentos e a história da profissão. Por outro lado, há um acúmulo diferencial nesses dois níveis. Né? O crescimento dos estudos localizados é bem maior que o crescimento dos ensaios de totalização histórica. Assim, essa é uma afirmação do Zé Paulo, que a gente pode discutir e polemizar, se for o caso, mas ele afirma isso, né? Que pode estar se configurando um preocupante quadro de hipertrofia dos estudos localizados e particulares, quer dizer, uma ampliação, um inchaço desses estudos, e de uma atrofia, de uma redução das abordagens históricas mais abrangentes e macroscópicas. Então, essa é uma avaliação da produção sobre a memória e a história do serviço social no Brasil, né? Que todas as explorações que a gente faz acabam que confirmando. A gente tem muita dificuldade de encontrar, falando só em termos de Nordeste, a gente tem muita dificuldade de encontrar iniciativas que proponham uma reconstrução histórica das tendências da trajetória do serviço social no Nordeste. A gente encontra eles sempre localizados nos estados ou em determinadas escolas dos estados, né, por exemplo. Então, depois desse período, a gente tem alguns empreendimentos assim que até propõem algo nesse espírito, né? A gente tem dois grandes exemplos, mas eu acho que o principal exemplo, que não é à toa que virou um ensaio praticamente obrigatório na formação e até na pós-graduação, é o ensaio do próprio Zé Paulo Neto na revista Serviço Social, Sociedade número 50, de 1996, um ensaio chamado Transformações Societárias e Serviço Social no Brasil, notas para uma análise prospectiva da profissão. Então, esse é um exemplo, eu acredito, de ensaios que propõem algo
mais abrangente e macroscópico, ou como o Zé Paulo fala, inclusivo do serviço social no Brasil, né? Ele, de certa forma, ele ampliou um pouco a abordagem que ele fez na pesquisa sobre o serviço social na ditadura, acompanhando as tendências dos anos 90. E mesmo assim com suas limitações, porque o Zé Paulo tem uma clara inclinação para a centralização do objeto, desse objeto em torno das disputas, polêmicas, tendências teórico-ideais. Então há, de certa forma, uma necessidade de associar essa abordagem das tendências teórico-ideais às tendências no plano da intervenção e dos fundamentos profissionais, né? Em suma, nesse momento, por exemplo, falta um texto, ou faltam textos, ensaios, artigos que nos ofereçam uma visão histórica articulada e abrangente, né? De fato, genética e sistemática do serviço social em nosso país, desde 36, quando a gente tem a primeira escola fundada, até o século XXI. Isso seria apenas o resultado, nesse caso, de uma iniciativa que não, uma produção que não existe, mas que deveria se cumprir como uma tarefa de um trabalho coletivo, né, pela dimensão da empreitada. Então a gente tem essa discussão, também em relação a nosso segundo assunto, que eu queria mencionar, que são as exigências atuais para a reconstrução histórica do serviço social no Brasil, e o significado político e ideológico que isso tem atualmente. A gente tem a exigência, a necessidade, assim, cada vez mais forte hoje, de uma pesquisa ou de um conjunto de pesquisas que busque dar conta dessa tarefa, de fazer essa reconstrução histórica que nos falta. Naturalmente, ela deve assumir para acompanhar o acúmulo e a maturidade científica, teórica que o serviço social alcançou até agora, ela precisa assumir e aprofundar a direção social da profissão, que a profissão conquistou desde os anos 80 até agora, se mantendo, né, para avançar a partir do acúmulo até agora alcançado. Depois a gente vai ver que tem possibilidades de uma reconstrução ou de discussões sobre a história que vão ao ataque dessa direção social da profissão. Então, deve ser uma reconstrução histórica vocacionada para a transformação da realidade. Esse é um horizonte posto pela defesa dessa direção social da profissão, né, para cooperar com as forças intelectuais necessárias hoje à crítica e à superação das relações sociais que são dominantes. Quer dizer, a gente precisa de uma história, de uma sistematização histórica, ou precisa de novas sistematizações históricas, ou de desenvolvimento da sistematização histórica, que seja um instrumento, uma mediação, mesmo que subsidiário, parcial, limitado, para revolucionar o estado de coisas existentes. Né? Como pensava assim Antônio Gramsci, que foi um autor que foi resgatado exatamente nesse momento dos anos 80 como uma contribuição importante para a gente desvendar a história do serviço social no Brasil, né? Como pensava o Gramsci, a gente deve ter clareza que escrever história significa fazer história do presente. Né? Gramsci, no Cárcere Fascista, por volta de 1934, 1935, projetava alguns estudos históricos sobre o ressurgimento italiano, um evento que remetia ao século anterior na Itália, e mesmo a épocas ainda mais remotas. Então é curioso como, com tantos desafios naquele momento, um prisioneiro comunista de Mussolini estava propondo refletir sobre épocas passadas dentro do cárcere. Quer dizer, existe um momento que o próprio Gramsci lança esse alerta, quando ele está escrevendo sobre o ressurgimento italiano, de certa forma, se justificando porque ele está fazendo isso. Né? Ele diz, e se escrever história significa fazer história do presente, é grande livro de história aquele que no presente ajuda as forças em desenvolvimento
a se tornarem mais conscientes de si mesmas e, portanto, mais concretamente ativas e operosas. Ele faz esse comentário no caderno 19 sobre o ressurgimento italiano. Né? Isso significa que o esforço de reconstrução histórica sobre o ressurgimento para Gramsci, naquele momento, deveria ser um instrumento intelectual para que os explorados da Itália alcançassem consciência das próprias forças, adquirissem o que ele chama de espírito de cisão ou de independência de classe, independência política, para lutar contra o fascismo. Então, vejam como isso é uma coisa muito curiosa e muito interessante. Da mesma forma, né, a gente deve se perguntar como escrever a história do serviço social hoje possibilita fazer a história do serviço social no presente. Quais são as forças dominantes, né, que precisam ser enfrentadas e quais fortalecidas na construção dessa história? Né, quando a gente vê esse movimento de pesquisa que foi feito em torno do CELATES no final dos anos 70 e que resultou nessa pesquisa de Mário Yamamoto e Raul de Carvalho, a gente observa claramente um esforço de reconstrução da história que estava ligado a uma articulação de ruptura vocacionada, direcionada para uma ruptura com uma modalidade com formas tradicionais do serviço social, não só no Brasil, mas na América Latina. E aí é outra dimensão dessas empreitadas. Além delas necessariamente exigirem um esforço coletivo, nesse caso, ela ganhou essa qualidade porque ela representou um estudo internacionalista, né? Quer dizer, vinculou uma preocupação não só específica com determinadas formações de determinados países, mas com o continente latino-americano. Então, no momento presente, né, conhecermos as várias forças e tendências regressivas que precisam ser combatidas. Né? A gente conhece essas forças, né, que ganham, assim, é inescapável isso, né? Ganham um ponto de expressão importante no governo de Jair Bolsonaro. Que forças são essas? Né? Essas políticas econômicas ultraliberais e entreguistas, a direitização das forças políticas, as práticas jurídico-políticas autoritárias, militarizantes, né? As concepções e valores obscurantistas e racionalistas e mesmo fascistizantes. A história do serviço social ela deve ser apropriada e entendida para permitir-nos enfrentar as pressões colocadas por essas forças ao lado das maiorias exploradas e oprimidas, evitando reiterar, e é uma preocupação assim, extremamente atual, evitando reiterar as formas tradicionais, através das quais a profissão se ligou com as forças dominantes com perfis parecidos com esses em épocas anteriores. Ou, como diz o Zé Paulo Neto nesse artigo que a gente está usando como referência para o debate. Né? A nova história do serviço social, tácita ou explicitamente, ela reproduzirá idealmente, no plano teoricamente, o movimento da profissão tomando partido frente ao seu presente e também detectando, esboçando algo do seu devir, do seu vir a ser. Igualmente, por essa razão, nenhuma história é neutra, imparcial ou inocente, ou tem por objetivo exclusivo o passado. Aqui se põe o segundo ponto sobre o qual cabe refletir, que possui, mais além de suas implicações teórico-acadêmicas, uma dimensão político-profissional, né, que diz respeito à direção social da profissão. Isso que aparece como uma citação direta do texto que a gente está usando para o estudo. Para construir essa história ou essas histórias, a gente deve avançar sobre o acúmulo metodológico já alcançado, assumindo a perspectiva de totalidade que se apropria da realidade como um todo dinâmico, um todo complexo, movido por contradições sempre brotadas do momento predominante da história econômica. A história econômica cuja chave analítica aquelas pesquisas já no final dos anos 70 estavam indicando, é a crítica da economia política. Essa história que deve ser apreendida como síntese, né, de múltiplas determinações econômicas, políticas, ideológicas, valorativas, culturais,
com seus níveis de particularidade e singularidade. A gente pode, na sequência, mencionar alguns requisitos que o próprio autor menciona para a gente reconstruir ou construir essas histórias, né? Mas no momento eu vou parar a exposição para a gente conversar um pouco sobre outros assuntos que também estão na nossa pauta do podcast. Foi muito bom, Adilson. Algumas coisas assim, chamam bastante atenção sobre essa reconstrução do serviço social que apontasse, sobretudo nos limites que se apresentam nas construções já feitas da professora Marilda, de Zé Paulo, da Abreu, Martinelli, enfim, das pessoas que tentaram e que fizeram essa reconstrução histórica de contar essa história do serviço social. E essa análise do CELAT e dessas limitações quanto ao quadro teórico, quanto, por exemplo, à formação social do Brasil, eu não sei se foi por conta do momento histórico, por exemplo, ali na década de 60, sobretudo pós-ditadura, essa não articulação com os teóricos marxistas da dependência aqui no Brasil, como Rui Mauro Marini, a Bambirra, enfim, outros, também para a gente poder ter esse diálogo para construir essa história mais totalizante do Brasil, já com serviço social, claro, o foco ali em serviço social em São Paulo e Rio, por serem os pioneiros, mas eu não sei se também pode ter a ver essa questão dessa formação social do Brasil não ter sido tão posta para o debate acadêmico da época. E para a gente também abrir aqui algumas notas, digamos assim, para esse segundo momento, algumas dúvidas são postas, né, no momento que a gente teve anteriormente na aula, na semana passada, que vai bem de encontro com essa exposição que fizesse até agora, desse caminho de fazer essa construção com um horizonte de transformação da realidade, assumindo essa direção étnico-política da profissão que já vem sendo construída nesses últimos 30 anos. Então, uma das colocações que são feitas são sobre essas 23 teses do serviço social que surgiu em 2017, mas não surgiu do nada, né? A gente vem tendo sempre teve essa resistência do campo conservador e em 2017 surge essas 23 teses de serviço social, que é uma tentativa de retorno à profissão, como o professor lá que construiu as 23 teses pela reforma do serviço social brasileiro põe, que é um retorno da profissão à sua origem, mas com alguns algumas pinceladas de inovação, mas tendo como base aquela estrutura antiga do serviço social. Então, esse é um primeiro momento assim, para a gente discutir esse primeiro ponto. Depois a gente vai pro restante, para fazer essa conversa. Tá, então vamos conversando sobre essas questões. Algumas apareceram já no nosso debate lá na aula online, né? Uhum. Assim, primeiro, em termos que você comentou, né, não, da necessidade da gente avançar sobre a particularidade brasileira. Isso veja, assim, que eu lembre, naquele momento, se a gente pegar a dissertação de Marilda Yamamoto e uma parte da pesquisa que ela desenvolveu no CELATES, ela aproveitou na dissertação de mestrado dela, que também é de 82, é como se eu não tenho muita certeza, mas eu tenho a impressão que o livro saiu primeiro, depois ela defendeu a dissertação de mestrado dela num programa de sociologia rural na Piracicaba, USP, eu acho que é USP Piracicaba. Então, assim, é curioso isso, né? Como é que ela tem toda uma história também, porque que de repente Marilda Yamamoto ela se deslocou das preocupações do serviço social num determinado momento e foi para a sociologia rural. E de qualquer forma depois ela foi tragada novamente para as preocupações do serviço social e acabou
mudando o objeto dela de pesquisa, é, e articulou dentro da pesquisa dela novamente o serviço social, né? Tem a ver com a repressão, com a ditadura, com a perseguição, a tortura, etc. Tem esses depoimentos, eles já são conhecidos, inclusive nessa entrevista que eu vou mencionar agora. Mas em termos assim da questão da particularidade, não é que não tivessem essas preocupações assim, tanto Marilda e Raul de Carvalho, que a gente vai encontrar uma elaboração histórica bastante cuidadosa do Raul de Carvalho sobre a história do Brasil, né, no Estado Novo, lá no ditadura de serviço social, e Marilda também, naquele momento, ela demonstrou uma grande apropriação da elaboração do próprio Florestan Fernandes sobre a dominação burguesa no Brasil. Se a gente vai pegar a dissertação de mestrado dela, a gente vai observar como a leitura do Florestan Fernandes sobre a dominação monopolista no Brasil já está presente em Marilda. Então, assim, Marilda estava com essa apropriação. Então, e depois o próprio Zé Paulo também, né? O Zé Paulo no Estado de Serviço Social, ele tem uma preocupação que a gente vê logo no início do ditadura de serviço social, para pensar algumas características, algumas determinações assim que atravessam a formação do capitalismo no Brasil. Então, ambos têm essa preocupação. Eu não acho que seja um problema assim específico de formação, etc. Assim, nesse sentido, não. Uhum. Eu acho que é um limite da capacidade de estudo que naquele momento poderia ser feito. Que revela, sim, que é um reconhecimento dos próprios autores, né? Então, eu vou, só para exemplificar, eu vou mencionar uma entrevista que a Marilda concedeu a Isabel Cristina de Costa Cardoso e Mônica de Jesus César, que é uma entrevista que eu indico todo mundo, né? Muito fácil de encontrar, assim, se você colocar aí nas buscas na internet, encontra, então a gente põe também na biblioteca lá do MESP, para acesso na internet. É uma entrevista que se chama, o título é Revisitando um Clássico, da interlocução do serviço social com a tradição marxista. O subtítulo, Entrevista com Marilda Vilela Yamamoto sobre os 33 anos do livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, cujo título, não à toa, é Esboço de uma Interpretação Histórico-Metodológica. Né? Os autores não estavam propondo muito mais além do que um esboço. Então, nessa entrevista, deixa eu ver qual é o ano aqui, que foi publicado em 2015, né? Existe todo um resgate do que foi aquela experiência. A Marilda fala por que ela fez essa pesquisa, o que estava ali por trás, qual era aquele momento histórico, de onde ela tinha vindo para poder chegar àquele momento daquela pesquisa. E tem um ponto em que ela avalia, a própria autora avalia quais foram as suas limitações naquele desenvolvimento ali, né? E aí eu quero ler esse trecho para, né, todo mundo observar que a gente não está fazendo nada assim fora do que os próprios autores estão reconhecendo. O que a gente está falando são o que os autores estão reconhecendo. Tem um momento que Marilda, na entrevista, eu vou dizer qual é a página, inclusive, porque depois as pessoas podem ler, verificar o trecho, na página 232 desse documento, né, dessa entrevista. Ela fala assim, citação direta, né? Dentre as fontes documentais, isso ela está comentando como foi que ela desenvolveu o estudo lá com o Raul de Carvalho, né, que derivou no livro Relações Sociais. Dentre as fontes documentais, além de revistas, publicações especializadas e trabalhos de conclusão de cursos, encontrados em acervos das bibliotecas das universidades consultadas, tivemos acesso ao rico acervo documental da primeira escola de serviço social do país, a Faculdade de Serviço Social da PUC São Paulo. Certamente, o exíguo lapso temporal da pesquisa
em um terreno praticamente virgem a ser desbravado, seja do ponto de vista da pesquisa histórica, seja do ponto de vista da orientação teórica que a presidiu, impôs uma série de limitações. Dentre elas, pode-se citar a área territorial de abrangência, como eu mencionei já, né? O privilégio da influência católica nas origens do serviço social no Brasil, no país, a ausência de uma nítida demarcação da influência higienista nas origens do serviço social no país e os limites temporais impostos à sistematização de dados e o tratamento analítico da vasta documentação coligida. Além disso, também a impossibilidade de, numa primeira aproximação, integrar a farta pesquisa documental com entrevistas no registro da memória dos sujeitos envolvidos, o que poderia atribuir visibilidade às polêmicas e resistências eventualmente presentes e não passíveis de registros escritos. Estas são algumas dentre muitas outras restrições decorrentes de um trabalho de pesquisa institucional num curto espaço de tempo, em uma área que há 40 anos atrás dispunha de muito pouca experiência e acúmulo na pesquisa histórica. Por tudo isso, o subtítulo do livro fala em esboço de uma interpretação histórico-sociológica aberta a desdobramentos e aprofundamentos. Então, assim, né, você não precisa de outras justificativas para a gente entender, assim, o que a própria autora está reconhecendo como as restrições daquele momento e que se expressaram, obviamente, no livro. Então, quando eu falo, por exemplo, da necessidade da gente avançar na particularidade do desenvolvimento desigual interno no Brasil, não é uma culpa assim de Yamamoto. A gente poderia cobrar dela, a gente não poderia cobrar dela que ela desse conta do... Nesse momento era a década de 70, vamos dizer assim, final de 70. A Escola de Serviço Social de Pernambuco já tinha 30 anos de existência, fora mais algumas dezenas de escolas em todo o Brasil. Então, era uma coisa assim, praticamente monumental a quantidade de documentação e tudo. Então, esse é um dos exemplos, né? Então, assim, a gente não necessariamente precisa... a questão não é necessariamente cobrar aquilo que não foi feito, mas a gente encontrar aquilo que precisa ser desenvolvido por nós na sequência aberta por esses autores. Outro exemplo, para eu ir para a pergunta sobre essas 23 teses, é o exemplo do próprio Zé Paulo Neto. Né? No Ditadura e Serviço Social, no livro Ditadura e Serviço Social, o capítulo 2, que chama A Renovação do Serviço Social sob a Autocracia Burguesa. Se a gente for pegar for tentar encontrar qual é o enfoque, como se fala assim, do ponto de vista metodológico do Zé Paulo, é esse. Qual é o objeto do Zé Paulo? É isso, é a renovação do serviço social na ditadura. E não a renovação em geral, mas a renovação no plano teórico ideal. Então ainda tem essa delimitação que o autor apresenta aqui quando ele começa a falar. Logo na abertura desse capítulo, no terceiro parágrafo, o próprio autor reconhece a necessidade de fazer uma pesquisa de maior fôlego. Então, eu vou ler o que ele fala, e é interessante porque ele fala que precisa fazer, que ele não vai fazer, ele não está se propondo a fazer, e até apresenta alguns requisitos para a gente poder desenvolver essa pesquisa. Então, ele até apresenta alguns supostos, algumas exigências para projetos que se coloquem nesse horizonte. Eu vou também fazer a leitura dessa citação. Como eu mencionei, o terceiro parágrafo do segundo capítulo do Ditadura e Serviço Social. Ele fala: a análise desta renovação, que é esse fenômeno que aconteceu no serviço social durante a ditadura, né? A análise desta renovação, tomada em sua pluricausalidade e na sua multilateralidade, é ainda um desafio para os estudiosos do serviço social,
sejam assistentes sociais ou não. Pronto, então ele já fala, né? Ele já está escrevendo o trabalho dele, está dizendo, isso é um desafio, quer dizer, o meu trabalho não deu conta. E ele abre uma nota e menciona alguns esforços nessa direção. E aí ele faz um conjunto de referências sobre gente que está tentando avançar sobre isso. Mas se a gente pegar essas referências desse pessoal, a gente vai ver como são esforços ainda pontuais. Na sequência ele fala, ela supõe, quer dizer, a análise dessa renovação, que ainda precisa ser feita, ela supõe, é desnecessário dizê-lo, a compulsória e imediatizada remissão ao movimento macroscópico da autocracia burguesa. Quer dizer, sem conhecer o que foi a ditadura, a gente não conhece, não consegue fazer a história dessa renovação do serviço social durante esse período autocrático. Aí ele continua. A renovação do serviço social no Brasil, mesmo que não se possa reduzir os seus múltiplos condicionamentos às constrições do ciclo ditatorial, é impensável, tal como se realizou sem a referência à sua dinâmica e à sua crise. Supõe, igualmente, a investigação dos diversos e autoimplicados níveis que comparecem o movimento interno da profissão. Então, eu vou citar agora o que ele fala, uma análise dessa renovação supõe um conjunto de variáveis que o próprio autor diz que não deu conta nessa sua pesquisa. Quais são essas variáveis? A gente precisa aprender elas para poder fazer essa análise dessa renovação. As modalidades interventivas para responder às novas demandas, os padrões imperantes na reprodução da categoria profissional, as suas formas organizativas, as influências teórico-culturais, as suas elaborações intelectuais e as suas autorrepresentações. Trata-se, com efeito, de um largo programa de pesquisa e investigação que requer longos e coletivos esforços. Então a gente vê aqui o Zé Paulo no Ditadura reconhecendo que o negócio é muito oneroso e precisa ser um trabalho coletivo de amplo espectro. A mesma coisa, se a gente for pegar esse ensaio que a gente está falando, de 2016, desde o início, ele repete nesse ensaio. Então, assim, ele está anunciando essa necessidade já no século passado, né, vamos dizer assim. E Yamamoto, assim, nessa entrevista que eu mencionei, faz a mesma projeção. Né? A gente está falando de duas figuras intelectuais que ainda hoje, elas não conhecem só a literatura do Brasil, do serviço social no Brasil, eles conhecem a literatura do serviço social mundial, que é muito difícil de a gente dar conta. Né? O Zé Paulo conhece, assim, acompanha a produção do serviço social no mundo. Então, uma pessoa dessa tem uma capacidade de apresentar algumas tendências, assim, alguns limites, algumas necessidades que essa produção tem. Né? E Marilda acompanha a produção de ponta no serviço social no Brasil para falar do mínimo. Então, essa é a minha primeira observação, assim, né? Resposta a essa observação que Antônio faz agora sobre essa discussão da particularidade, né, que a gente acabou engatando em algumas limitações aí das pesquisas. A outra observação que eu faço é em termos dessa questão que surge quando a gente discute isso. Por exemplo, né, qual é o significado que tem isso, a gente empreender esforços nesse sentido hoje, né, na relação de forças e nas tendências que a gente está encontrando no serviço social agora, nos últimos 10 anos. Assim, primeiro, só mencionar que essa reação, essa movimentação conservadora, alguns identificam como neoconservadora, né, no serviço social, que está assim, muito evidente nos últimos anos, já as pesquisas desde os anos 90 indicam algumas, até nos anos 2000, até de forma assim, bastante explicitamente, uma ameaça ao projeto profissional, à sua direção social crítica,
que foi alcançada em 1980, principalmente, né, mas foi paulatinamente sendo afirmada e consolidada no âmbito do serviço social, nos anos 90 em diante. Desde os anos 90, a gente já vê analistas que, nesse caso, eu acho que o Zé Paulo é o principal, quer dizer, esse artigo que eu falei de 96, o Transformações Societárias, ali a gente já vê o Zé Paulo falando abertamente que a gente tem tendências que estão surgindo, que elas vão, em algum momento, que é uma análise prospectiva, né, que ele faz. Ele diz, em algum momento essas tendências vão começar a problematizar o projeto profissional. Então, e aí, assim, a gente tem que pegar qual é o fundamento histórico, o condicionamento social e político disso, né? Que é um processo de uma derrota histórica na luta de classes e um processo de reação profundo das classes dominantes no país, desde o ciclo que abre pós-ditadura, e que agora está colapsando, né? Enfim, então é só para dizer que não é uma coisa assim, uma novidade, né? Então essa coisa aqui a gente está vendo como uma expressão explosiva, assim, mais escancarada, de algo que estava se gestando, assim, mais de uma década. Então o Antônio pede para comentar isso que a gente está falando assim como 23 teses, né? Na verdade, foi um documento que saiu, que foi divulgado em setembro de 2017, com o título 23 teses pela reforma do serviço social brasileiro. Subtítulo: pelo resgate de sua identidade e de uma cultura profissionalizante. O subtítulo, acho que ele entrega já o teor do argumento, né? Que foi divulgado no Paraná pelo professor Edson Marques Oliveira, que vocês podem consultar à vontade aí, que tem material, porque uma pessoa dessa não faz isso aqui para ganhar dinheiro, né? Então, ele está vendendo um monte de coisa em cima dessa sua polêmica. Mas vocês encontram na internet, essas 23 teses estão na internet. Se quiser mais, tem que comprar. Mas é isso. O que é que isso tem? A pergunta que surgiu, a provocação que surgiu no debate lá da aula online, qual a relação que isso tem com a reconstrução histórica? Será que isso qual é o vínculo, qual é o nexo, qual é a relação que a gente faz com a reconstrução histórica, né? Se a gente for pegar essas teses, eu aconselho que peguem, analisem, né, façam sua própria leitura. Clara, assim, aberta. Primeiro, uma filiação a um passado do serviço social, uma afirmação, um elogio, uma apologia a um passado do serviço social, que seria o legítimo lastro da condição profissional e científica do serviço social. Então, se a gente pensar o que é que isso... qual é a interlocução que isso tem com a história, né? A primeira coisa é isso. De cara, uma afirmação de que a gente tem num passado remoto, a gente encontra um lastro mais legítimo da condição profissional e científica desse serviço social que hoje está dominado por um militantismo partidário e não profissional e utopista. Esse é o argumento, né? E aí a gente imediatamente vincula assim, qual é o significado da gente construir a história, entender a história, né? Primeiro é isso, existe uma disputa sobre o que é que significa a profissão em face da sua evolução durante a sua trajetória. Tentativa de retomada de no caso. Pode falar, Antônio. É uma tentativa, no caso, de uma asepsia novamente do serviço social, né? Como se fosse, vamos limpar essa parte do politicamente da profissão e deixar só a profissão em si, a intervenção junto ao usuário, não sei o quê. Sim, claro, evidentemente, essa filiação a esse passado não é assim para glorificar
o que já aconteceu, né? É para lutar contra o presente. Vejam que até o reacionário faz uma história para tentar combater a atualidade. Mas vejam, a primeira coisa é isso, né? Se a gente lê o texto, a gente vai observar. Existe claramente uma filiação a um passado que seria legítimo para a gente lastrear a condição profissional e científica que estamos perdendo. Porque a gente está se perdendo como profissão e está virando uma militância. Esse é o argumento. Então, onde que a gente encontra um legítimo serviço social profissional e científico? Num passado assim, bem distante. Assim. Se a gente pensar, antes de existir serviço social no Brasil, e esse passado não é qualquer passado, né? É o passado do serviço social norte-americano. Então, imediatamente é assim, qual é o serviço social que a gente precisa se filiar para a gente garantir a nossa condição de profissão e de campo científico? É o serviço social norte-americano que foi desdobrado da produção da Mary Richmond. Então, assim, eu vou fazer dois comentários. Esse é o primeiro. Isso assim, alerta a gente a entender como que que esse tipo de pensamento, né, e que cria em determinado momento, inclusive movimentos reacionários no serviço social, eles apelam para um passado e a gente tem que entender, portanto, o significado desse passado e porque a necessidade dele ser trazido atualmente para o serviço social. E não se vincula a qualquer passado, porque quando ele fala isso, nas 23 teses, ele só menciona o serviço social norte-americano, que era uma das matrizes que estava originando o serviço social nos países centrais. Né? A outra grande matriz e principal foi a do serviço social europeu, franco-belga. Essa não é nem mencionada. Assim, a gente pode fazer várias inferências. Mas, assim, a primeira e mais imediata que a gente faz é assim, é o país imperialista da vez, até hoje, e que está usurpando, né, enfim, né, toda a discussão que a gente faz do reacionarismo atual e o entreguismo e o privatismo, não é voltado para a acumulação capitalista central nesse momento. Então, assim, a primeira coisa, vamos lá. O serviço social norte-americano é nosso passado que deveria ser nosso presente. Esse é o primeiro argumento assim, que eu encontro muito forte para pensar a relação. A outra que a outra reflexão que eu faço, olhando para a questão da história dentro dessa argumentação, é que só para complementar essa primeira observação. Essa filiação do passado, que resgataria o legítimo lastro da condição profissional e científica, que é o serviço social norte-americano, ele direciona a gente para um outro objeto do serviço social, que não é este que hoje a gente defende. Qual é o objeto que seria, então, aquele que seria legitimamente profissional e científico? Quando se filia esse passado, se vincula o serviço social a um objeto que seria o ser humano e sua realização. Não seria mais as expressões da questão social, a questão social como a gente discute dentro do projeto político profissional. Então, há uma disputa assim, da leitura de um passado para defender uma nova direção para o serviço social. E que seria essa direção? O serviço social deveria se voltar para o ser humano e sua realização. Ou, como o próprio texto menciona, o ser humano em situação de risco e vulnerabilidade, que é um vocabulário, não é do passado, embora resgate tendências psicologistas e individualistas do trato com a questão social do passado, é o vocabulário mais atualizado das agências multilaterais e dos organismos financeiros para a política social. O que é que eles estão dizendo? Para fechar esse primeiro raciocínio, o serviço social deve se filiar ao passado, que vai encontrar sua condição profissional e científica nesse passado, que é o serviço social norte-americano, que propõe um objeto
para o serviço social, que é o ser humano em situação de risco e vulnerabilidade. Isso é um jogo para atrelar o objeto profissional às necessidades dessas agências multilaterais e desses organismos financeiros internacionais atuais. Essa é a primeira coisa. A segunda é, quando a gente lê o negócio, assim, evidentemente não precisa fazer muito esforço, né, para a gente encontrar assim, vários elementos de uma profunda adulteração dos fatos históricos. Uma adulteração dos fatos históricos, tanto do que foi a ruptura com o serviço social tradicional, em alguns momentos até fazendo julgamentos bastante apressados e levianos sobre o que significou o movimento do Congresso da Virada, e fazendo uma adulteração dos fatos históricos do que foi essa movimentação político-profissional decorrente dessa virada. Quer dizer, daqui para frente a gente tem um serviço social partidário filiado a partidos, que, né, se a gente for fazer uma leitura da história do serviço social, não é assim, é uma coisa assim bastante absurda essa afirmação histórica, né, do nosso passado mais recente, que seria um serviço social nessa leitura, um serviço social militante, partidário, não profissional, utopista. Então, a gente precisa fazer a leitura da história, porque esse tipo de adulteração a gente precisa confrontar com a nossa leitura teórica dessa trajetória. Por isso a necessidade da gente fortalecer a história, né? Para fechar, assim, o que eu faço alguma das minhas observações sobre o que isso me suscita em termos dessa reflexão sobre a história, né? No final, o que resulta? Resulta uma posição restauradora e reacionária. O que é uma posição reacionária e restauradora em face da elaboração histórica passada, né? Ela resgata e idealiza um passado profissional, assim, praticamente antediluviano em relação à institucionalização da profissão. Nesse sentido, é um retorno ao passado, né? uma posição restauradora, e o caráter dela, político, ideológico, é um caráter reacionário. Não é um caráter simplesmente assim, estritamente conservador. É um conservantismo voltado para um retrocesso ao passado. Com nítido apelo, aí o que é interessante, né? Com nítido apelo às tendências flexíveis do trabalho na atualidade. Então é curioso isso, porque, como eu mencionei, tem uma exigência de se voltar ao objeto profissional para o que é o debate corrente no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Mundial, que é o da superação do risco e da vulnerabilidade social. Mas também afinada com perspectivas exatamente, né, desses organismos internacionais, e que se coloca, para poder se desenvolver, abertamente antimarxista. Embora eu não lembre aqui, mas talvez não se apresente assim uma afirmação aberta contra o marxismo, mas se apresenta uma afirmação aberta contra o militantismo, partidarismo, etc. Não encontra sim, eu estou esquecendo, encontra sim, abertamente antimarxista, né? Que ele fala, Então, inclusive, numa das teses, que para defender as suas posições teóricas, como a posição teórica de Mary Richmond, ele fala que muitas vezes essa crítica é entendida como, para essa ditadura da hegemônica do serviço social, como um ataque ao marxismo pelo pragmatismo. E aí ele vem trazendo os pontos que sobre isso, que tem que se superar esse militantismo marxista. Então ele vem trazendo assim, em alguns pontos, esse ataque verdadeiramente ao marxismo. sim, de fato, eu lembrei que aqui tem isso mesmo. Enfim, vejam assim como é que a gente pode então assim fazer determinadas reflexões que acabam vinculando assim a nossa necessidade de reconstruir a história com movimentos como esse, né? Que eles é a mesma coisa que eu falei do Gramsci, né? Que o Gramsci encontrou na Itália, por que o Gramsci fez aquele estudo sobre o ressurgimento, que para mim é um dos estudos dentro dos cadernos do Cáceres,
um dos mais lindos estudos que o Caderno Caça ele tem é sobre o caderno sobre o ressurgimento. Porque o Gramsci estava encontrando no fascismo uma adulteração da história da Itália. Então é mais ou menos isso. O pragmatismo que é defendido nessas 23 teses, que abertamente, né, se defende um pragmatismo, é uma relação profundamente manipuladora do sujeito com esse objeto que é a sua história, que é a sua história teórica, mas também a sua prática histórica do presente. É profundamente manipulatória, profundamente manipulatória. E também, por causa disso, cínica. Isso é uma discussão que a discussão sobre o capitalismo manipulatório, etc., o próprio Lukács faz. Tem toda uma discussão, mas eu não vou entrar nisso, né? Mas enfim, não dá nem para começar a conversa, não dá para nem entrar na conversa sobre isso. Mas eu só queria chamar a atenção para essa reflexão, como isso aparece na relação com a história. Certo? A gente não aprofundou isso, né, na aula, e aí eu queria ter feito e fiz agora. Tem mais alguma? Tem algumas, acho que dá até pra fazer as duas. Não sei se dá pra fazer, né, de uma vez só, se vai tomar muita Faz análise, as. mas Uhum. um é sobre a monografia, porque eu sei que o curso, a extensão em si, ela utiliza muito as vertentes para análise das monografias, para analisar esse acervo da memória do serviço social. Então, uma das perguntas que surgiram é: a monografia, ela pode ser vista enquanto acervo de memória ou é acervo de história? Ou ambos ao mesmo tempo e complementando. E a outra é a análise do trabalho profissional, de como fazer esse reencontro entre o presente e o passado, de como fazer essa interlocução, essa discussão, né, do que já foi elaborado e dessa elaboração com o presente agora. Tá, assim, em termos você está falando, a gente utiliza como documentação para conhecer a história, né, do serviço social, para fazer alguns estudos exploratórios, principalmente são estudos exploratórios que a gente está conseguindo fazer sobre a história do serviço social em Pernambuco dentro do projeto. A gente conta com um acervo de documentação para isso, que compõe, como eu estava mencionando, né, acaba compondo esse universo da memória, o acervo da memória que a gente tem de serviço social em Pernambuco. A gente tem como acervo da memória depoimentos de várias pessoas que a gente está encontrando cada vez mais, entrevistas que já foram feitas anteriormente sobre protagonistas muito importantes, né, dessa história. Tem entrevistas muito grandes que a gente está encontrando, que foram feitas pela FGV em 2000, no início dos anos 2000, com ex-diretoras da antiga Escola de Serviço Social, entrevistas com mais de 70 páginas, e isso compõe um acervo. Mas e também depoimentos que a gente tem registrado em vídeo, que também está no site do MESP, a gente tem divulgado lá no site. Mas a gente também tem à disposição uma documentação. Né? Essa documentação que a gente tem à disposição para estudar, nesse momento a gente tem 3 níveis de acervo, que é o acervo da antiga Escola de Serviço Social, que existiu durante 40 anos, né? Durante 30 anos, foi de 1940 até 71, quando ela se agregou ao UFPE. Então, ela deixou um acervo muito grande de documentação burocrática da escola e que é muito interessante para encontrar pistas sobre como se desenvolveu a formação profissional, principalmente, mas também sua relação com o Estado, outras coisas. A gente tem um acervo que é maior que esse, que é o acervo das monografias das alunas, né, das então alunas concluintes da escola, que foram 30 anos de monografias na antiga escola e mais o resto das décadas de monografias na UFPE. Isso a gente tem como um documento que a gente se utiliza muito para entender a história.
E a gente tem explorado bastante, tem sido muito rico o acervo de notícias, principalmente em jornais da época. A gente tem esses três grandes acervos, fora a memória retirada dos depoimentos, né? Falando das monografias, você pergunta assim, se a monografia, onde é que a monografia se encaixaria? Na memória, na história? Assim, as monografias, em geral, elas não são um documento de reconstrução histórica. Isso, com certeza, não são. No geral, as monografias não são. A proposta dos textos das monografias não é construir a história do serviço social. Então, não é um material bibliográfico sobre a história do serviço social. Poucas monografias, elas têm, lembrando aqui, né, poucas monografias ela tem como tema a história. Pouquíssimas. Tem uma monografia, por exemplo, que quer contar a história de um processo de departamentalização que aconteceu na escola antes dela virar universidade, que foi patrocinado, eu acho que foi pela Unesco, que foi uma tentativa de modernizar a escola. Aí ela resgata a história da escola. É uma monografia para fazer um resgate dessa história. Por exemplo, aí essa monografia ela seria uma reconstrução histórica, ela seria da história. Mas a maioria das monografias, elas não se propõem a reconstruir a história do serviço social, elas se propõem a fazer e todas essas monografias, da década de 30 até a década de 80, até a década de 70, que é o que a gente mapeou. Elas se propõem basicamente a fazer relatos de experiências de estágio dentro de instituições. Então, ocorre uma determinada experiência de estágio, ela é registrada em diários de campo, em instrumentais de coleta de dados, e depois as alunas construíam uma monografia que era colocando esses registros dentro do trabalho de conclusão de curso. Então, onde que eu encaixaria isso, né? Eu diria, com certeza, não é história, não é reconstrução histórica. Para a gente lida com essa documentação como uma documentação que é um registro do passado. Talvez não, dependendo da concepção de memória da pessoa, assim, que tem uma leitura sobre o que é que significa, teoricamente, cientificamente, a memória, pode ser que nem se encaixasse no plano da memória, porque o cerne da memória acaba sendo mais no plano da existência e das vivências individuais e subjetivas e tal. Isso tem nas monografias. Nessas monografias tem um determinado momento que elas relatam a sua vivência, a sua experiência e tal. Mas é um documento que é filtrado também e para ser um trabalho formal, né, acadêmico. Então ele fica nesse meio do caminho. Ele tem uma memória, ele consolida uma memória. É muito curioso como isso aparece, elas fazendo relatos pessoais, a minha trajetória foi essa, eu cheguei até aqui por causa disso, não sei o quê. E tem um momento em que é uma sistematização formal de uma experiência. E que, de certa forma, a sua subjetividade é filtrada. Ela formaliza e acaba ficando um pouco menos subjetivo, mais objetivo, né? Mas, assim, a gente está colocando no campo da memória. E os projetos que tem a esse respeito, que a gente conhece no Nordeste, a gente vê que todos os projetos que tem de acervo, de memória, etc., inclui esses trabalhos no campo da memória. Não só esses trabalhos, como até os documentos burocráticos das escolas, né? É isso, assim, em termos do que a gente avalia dessa documentação específica. A outra pergunta que tu fizeste foi como é que a gente encontra, né, o nosso presente vai encontrar essa reconstrução histórica ou esse mergulho na história que a gente está fazendo. Eu vou basicamente reiterar o que eu tinha mencionado lá na aula. Assim. Tem várias formas da gente conectar o presente com o passado que a gente está explorando. Né? Primeiro, que é uma coisa muito, muito, muito evidente, é que o passado que a gente está estudando até agora foram os 30 primeiros anos, 3 primeiras décadas da escola
do serviço social em Pernambuco. Não se restringe só à história da escola, né? Mas pega essas primeiras décadas. Quando a gente começa a olhar para essas décadas, a gente começa a gente começa a observar elementos ideológicos, operacionais, interventivos, que hoje a gente verifica também, por vários motivos, né? Dentre outros, porque a gente vive um drama crônico, né? No Brasil, em que o passado, de vez em quando, cobra seu preço e reaparece. Que é isso o Florestan fala. E nesse momento tá um negócio, isso é uma coisa crítica, né? E esse drama crônico está no estado crítico de expressão. Então, quando a gente vê a afirmação de discursos ideológicos, religiosos, moralizadores, psicologizantes, higienistas, na década de 40, vamos dizer, a gente olha para hoje e começa a ver algumas coisas parecidas. Né? Então, existe esse encontro. O outro encontro, que é uma coisa geracional, a gente pensa assim, que a gente tem muita história, né? Assim, foram um pouco mais de 80 anos de serviço social no Brasil, 80 anos do serviço social em Pernambuco, considerando a data de criação da escola, em 40. Mas são 80 anos. 80 anos, né, se a gente tivesse preservando as nossas professoras desde o início, as professorinhas podiam ainda estar vivas aí com 100 anos, cento e pouquinhos anos. Seria super legal, né? Então, assim, é uma geração que está próxima. A segunda geração de professoras, vamos dizer, a primeira geração foi aquela que construiu a escola na década de 40 e que as primeiras alunas já integraram o corpo docente. Então, a primeira geração pega as pioneiras mais as suas primeiras alunas. A segunda geração já é uma geração da década de professoras da década de 50 para 60 e principalmente da década de 70, quando há uma renovação. É na década de 70, que é uma renovação do quadro, por exemplo, né, de professoras. Essas já são contemporâneas nossas, né? Foram minhas professoras na UFPE, que depois estão sendo minhas colegas de trabalho. Algumas delas viveram os momentos assim, de transição da antiga escola para a universidade, né? Principalmente a chegada da escola na universidade, com certeza algumas viveram. Então, e profissionais também, a gente busca e encontra, né, algumas pessoas com contatos com as primeiras profissionais que foram colegas e tal. E quanto mais a gente avança, mais as pessoas a gente tem visto, assim, encontrado pessoalmente. Então tem essa relação, né? E tem a relação da nossa trajetória enquanto grupo que está estudando, está pesquisando, está investigando isso, que a gente está fazendo a exploração, fazendo estudos exploratórios da década de 40 para frente. Nesse momento, a gente já está entrando no momento da ditadura. Assim, a gente está começando a investigar elementos dessa trajetória durante a ditadura. Então, assim, o próximo passo da gente já vai ser a gente chegando nos anos 90, nos anos 2000, então também daqui a pouco encontra, inclusive assim, né? A gente acaba tendo que investigar isso que a gente está vivendo hoje, como história também. Então são esses três encontros que a gente avalia assim que a gente acabou se deparando, né? Nesse projeto. Massa. Deu para fazer esse balanço do que a gente viu na aula, das dúvidas que ficaram e dúvidas novas que foram surgindo aqui durante a conversa, né? E aí, para a gente fechar, eu gostaria de dar só umas pinceladas assim sobre o que vem no próximo módulo, que a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos da história do serviço social em Pernambuco, bases empíricas para a pesquisa. Então, deixar só algumas introduçõezinhas assim do que a gente vai ver, até para a galera já ter uma noção quando for ler o texto e for entrar para a aula. Era bom deixar esse engate assim. Certo. E aí também pode fazer a consideração final e a gente encerra. Pronto. A gente já tem um próximo encontro marcado, já sobre um novo módulo,
a nossa aula, né, online, para quem está inscrito, vai ser no curso, né, vai ser dia 17 de novembro, então já isso tudo aí está pertinho já, tem uma semana, né? Uma semana. Quase uma semana, né? É, o nosso próximo módulo com o tema é Os documentos da história do serviço social em Pernambuco, bases empíricas para pesquisa. Que basicamente assim a gente vai conhecer, vai discutir, vai problematizar esse acervo que a gente encontrou até o momento, que a gente acumulou até o momento que eu já falei dele, né? Já deu para entender o leque assim do acervo que a gente tem e a gente vai se debruçar sobre ele, vai explorar um pouco, vai fazer um podcast sobre esses documentos, vai ser provavelmente assim muito legal porque a gente vai poder trazer alguns exemplos, mas o texto que a gente vai indicar para acompanhar esse módulo é exatamente um e-book que a gente lançou ano passado, que é um e-book sobre que apresenta esse acervo, né? Então essa é a principal, assim, a minha principal propaganda nesse momento, que a gente vai usar como referência para conversar, assim, tematizar esse módulo, o e-book que a gente lançou ano passado, que chama Memória do Serviço Social em Pernambuco, Inventário do Acervo, que é um documento de 2019, organizado pelo MESP, em que a gente apresenta um inventário. Não é mais nada além disso. Não existe aqui uma elaboração histórica. É um inventário de tudo isso que eu mencionei para vocês, né? Dos acervos que a gente tem, detalhando esses acervos o máximo que a gente pôde naquele momento. Dos trabalhos de conclusão de curso, dos documentos da antiga escola de serviço social e das matérias de jornal, que a gente tinha mapeado até então algumas matérias de jornal e a gente colocou também no inventário. Esse inventário, ele descreve, ele identifica esses documentos, né? Um catálogo, assim, um sinônimo disso, né? Um catálogo, mas ele também faz ligeiras apresentações em abertura de cada capítulo sobre o significado, sobre os elementos documentais mais importantes de cada um desses catálogos e uma reflexão também como eles podem ser aproveitados e tudo para pesquisadores. Então ele tem essa característica também da gente fazer alguns comentários. Então, assim, esse catálogo ele vai ser trabalhado, né? E ele está aberto ao público aí no site do MESP também, na aba do site que apresenta nossas produções, aí tem inventário do acervo. E eu queria fazer a propaganda também em relação a isso, é que esse inventário é como se fosse um catálogo, e muitas das coisas que tem nesse catálogo a gente tem digitalizado já, e nessa aba do site, inventário do acervo, ao final da aba, além da gente colocar à disposição um catálogo para download, a gente tem lá uma ficha, um formulário que a pessoa pode entrar nesse formulário, solicitar os documentos digitalizados que ela deseja, porque ela vai consultar o catálogo, vai se interessar por algum tipo de documento e pode identificar qual é o documento que ela quer nesse formulário e a gente disponibiliza a versão digitalizada do documento. Isso é um serviço assim que o MESP oferece como projeto de pesquisa, como projeto de extensão, né, para a sociedade e que ajuda assim, primeiro a pesquisadores, estudantes do serviço social, principalmente, ou de áreas afins que querem documentação para a pesquisa, mas também profissionais que querem entender como é a trajetória da sua profissão em determinados espaços ocupacionais e tem servido, inclusive, para o registro da memória familiar de algumas pessoas. Incrivelmente, tem gente que entra em contato e pede o documento para conhecer o documento porque é uma pessoa da família que já faleceu
e que isso tem um significado familiar, afetivo e tal. Então, eu incentivo todo mundo, né, para finalizar, eu incentivo todo mundo a conhecer o inventário do acervo, explorar, tem muitas coisas interessantes. As matérias de jornal que a gente conseguiu localizar, elas estão transcritas, então a pessoa já consegue ler a matéria de jornal ali dos anos 30, 40, que são muito curiosas, e a pessoa também pode solicitar os documentos que ela se interessa no nosso site. A gente só tem que preencher um formulário, a gente recebe o pedido e responde para a pessoa. Depois, logo na sequência, a gente consegue responder oferecendo, né, o documento digitalizado. Ótimo, Adilson. Eu vou aproveitar também, né, fazer a propaganda. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do site do MESP, que não for inscrito já no curso, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu vou deixar lá também o site para entrar em contato. Conheça também o podcast, caso você esteja participando do curso e não conhece ainda. Conheça um pouquinho, tem a página lá no Instagram e que tem o nome do podcast, né? Podcast da Virada. Procura lá um pouquinho e vamos encerrar por aqui essa nossa participação no MESP e do MESP com o podcast da Virada. Então, até a próxima. Fica um convite, escutem, compartilhem. Espero que gostem. Até a próxima.